Meus queridos, qualquer um de nós que olhar para o dia a dia, a gente sabe que o Senhor está às portas. Os dias são muito maus, são muito difíceis. As pesquisas demoram um pouco para sair, mas a palavra de Deus diz, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão as duas primeiras coisas, egoístas e avarentos. As duas primeiras coisas. Nós vamos ver as duas primeiras no texto de Noé. Por quê? Porque não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. Mas a situação começa a ficar tão difícil, estão saindo agora as pesquisas da geração Z. A geração Z é a geração que vai aí até 24 anos de idade. Nós já estamos na geração beta. Já veio depois deles a geração Y e a geração beta. Os estudiosos estão fracionando por idade para poder estudar o que está acontecendo. Eu vou fazer 61 anos. Na minha época, você precisava de 30 anos para mudar um comportamento. Hoje você precisa de 3 anos para mudar um comportamento. Se eu tiver um filho hoje, acho que não, né, Sara? E tiver um daqui 3 anos, o primeiro não acompanha o segundo. De tão rápido que está a evolução. Então, o cérebro do ser humano ele está sendo bombardeado por uma mudança que não era possível de se imaginar. E os estudos da geração Z hoje dizem o seguinte, dizem que eles não estão mais postando em rede social normal. Eles não postam mais em WhatsApp, em Instagram, eles postam só em stories, que é aquela postagem que apaga com 24 horas. Você sabe por quê? Porque eles não querem se dar o trabalho de ter que responder. Eles não atendem mais telefone. Uma ligação comum, eles não atendem, porque eles não querem ter o peso de ter que relacionar. Eles não suportam adversidade no trabalho. Qualquer adversidade, eles saem fora. Qualquer oposição que existe. Eles não querem ser chefes, porque é trabalhoso cuidar de gente. Então, é uma geração de tempo de fins, egoísta. Nós nem sabemos como é que a geração beta e Y vão ser. Nós nem temos uma ideia de como é que elas vão ser. E a Bíblia, ela dá pistas para nós de como é que nós vamos lidar com esse tempo dos fins. Nos 2 casos, de Noé e Ló, os 2 envolvem eles, suas esposas e seus filhos. Por quê? Porque o chamado não é exclusivamente para nós, o chamado é para uma família. Cabe a nós, os homens, respondermos por isso. Mas o chamado é para uma família. Então, nós vamos perceber nuances no texto, eu espero cooperar com os irmãos nisso hoje, nós vamos perceber nuances sobre o que nós vamos fazer conosco e com a nossa casa. Porque, de fato, são tempos difíceis. São tempos muito complicados. Então, mais uma vez, curva sua cabeça, segura na mão de quem está aí perto de você, se for possível, e vamos orar mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de todos nós, de mim e do teu povo. Porque se não for mediante o teu Espírito, nos conduzindo na tua palavra, nós não seremos capazes de entender o que o Senhor tem. Por isso, abre a nossa mente e abre o nosso coração, para nós sermos cooperadores contigo nessa manhã, seja no falar,
seja no compreender. Nós abençoamos as crianças, os professores, nós guardamos este lugar em Ti. Satanás não tem espaço aqui, em nenhum cômodo, em nenhum carro, em nenhuma criança. Tudo aqui é Teu e está guardado mediante o Teu poder. Por isso nós nos sujeitamos a Ti, resistimos a Satanás, e a ordem é que ele vai fugir de nós. Pedimos a Tua graça e o Teu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas 17, versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Até aqui. Meus queridos, nos dois contextos, de Noé e de Ló, há uma vida normal sendo vivida. Então, nós teremos, no tempo dos fins, de acordo com o texto, uma oposição severa ao Senhor, mas nós teremos, pelo texto, uma normalidade de vida. As pessoas estão fazendo o que é o normal. Então, aqui, eles estavam vivendo, em Noé, eles estavam vivendo uma vida normal com prazer. Porque aqui diz, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Você quer coisa mais prazerosa que isso? Comer, beber, casar, dar-se em casamento. Que irmã aqui que está solteira, que se fosse pedida em casamento, não ia jubilar de festa dentro do seu coração. É natural o prazer nestas coisas. Queridos, a Bíblia diz que é para educar os filhos ao redor da mesa. Por quê? Porque comida dá prazer no cérebro. Por que a Bíblia pede para a gente educar o filho ao redor da mesa? Porque à medida que o filho come e tem prazer, ele abre o ouvido para ouvir. Então a gente pode falar algumas coisas ao redor da mesa. O IBGE fez uma pesquisa 16 anos atrás sobre drogadição, sobre pessoas que usam droga. Sabe o que o IBGE levantou? O que a Bíblia levanta. Os pais que comem na mesa com os filhos têm índice quase zero de drogadição nos filhos. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. Então, comer, beber, casar, dar-se em casamento, tudo isso fala dos prazeres da vida. Os prazeres da vida são errados? Não. Eu tive uma luta no meu coração, alguns anos atrás, lendo alguns irmãos, e eu pensava, Senhor, eu não posso ter prazeres. Eu não posso ter prazeres, até que o Senhor ministrou ao meu coração. Ele ministrou ao meu coração no texto de Gênesis. O que o Senhor falou para Adão e Eva? Vão e comam do melhor da terra. Meus queridos, o prazer não é errado. Jesus frequentou festas. Você acha que Jesus não se alegrava? Jesus era cheio do Espírito. E um dos frutos do Espírito é qual? Alegria.
A alegria deveria ser uma coisa natural dentro do povo de Deus. Só que nós não vivemos para buscar a alegria. Nós vivemos para o Senhor. Quando o Senhor nos permite viver momentos alegres, o que a gente faz? A gente goza desses momentos. Então é natural que o povo de Deus viva a alegria. Porém, no tempo dos fins, nós teremos uma ênfase no prazer. Os estudiosos chamam isso de hedonismo, que é uma pessoa voltada para o seu próprio prazer. Então, assim, não é errado nós buscarmos o prazer, nós gozarmos do prazer, mas nós buscamos sempre ao Senhor. E o Senhor nos dá os prazeres que são necessários na vida. Por isso que Paulo dizia com muita simplicidade: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de escassez quanto de fartura. Se Paulo provasse um alimento novo e gostasse, ele tinha prazer naquilo. E ele dava glória a Deus por aquilo, né? Então o prazer, ele não é errado. O que é errado é a busca pelo prazer. Porque o que nós fazemos é buscar o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor se encarrega de nos dar os prazeres que são próprios da vida. Os irmãos estão entendendo? Então a gente não entra numa dívida para fazer uma viagem. A gente não compra uma casa para viver no tormento da dívida. A gente não busca os prazeres e seguranças de forma inadequada, como tem sido colocado por todos nós, os irmãos aqui, falando dos ídolos, né? A gente não faz isso. A gente busca o Senhor. E o Senhor se encarrega de nos dar o prazer que Ele tem para nós. Isso está em conformidade com a Escritura, quando Moisés chegou até Faraó, ali em Êxodo capítulo 5, olha o que Moisés falou. Disse assim: Faraó, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Nós somos um povo difícil de entender. Nós celebramos festa no deserto. Mas existe uma festa, existe um gozo, existe uma alegria. Eu e a Sara, a gente estava conversando do prazer de adorar com os irmãos. A Sara estava vindo, ela ouviu o louvor lá de fora. Ela falou: César, que coisa deliciosa, todos os irmãos cantando. Queridos, são prazeres que o Senhor reserva para nós. Mas são os prazeres e a festa que Ele reserva. Nós não vamos buscar prazeres que Ele não reservou para nós. Os irmãos entendem? Noé significa repouso. O nome Noé significa repouso. Por quê? Porque a terra repousou do pecado. Porque havia um avanço do pecado na época de Noé. Um avanço terrível. Os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, né? Existem duas interpretações para isso, e eles produziram varões, homens valentes, poderosos na terra. Então havia um avanço extremo de pecado. E aqui, eu já vou abrir o texto de Gênesis, aqui nós precisamos entender quando o pecado avança, seja em Noé, seja em Ló. Quando o pecado avança, ele sempre culmina nas questões sexuais. O sexo, fora do propósito de Deus, representa o avanço do pecado nas gerações. E aí o Senhor precisa vir e intervir. Sexo é uma coisa boa, prazerosa, santa, criada por Deus, da qual nós precisamos gozar do prazer. Sexo retrata a vida cristã com Cristo, porque tudo no casamento retrata Cristo e a igreja, tudo
no casamento retrata Cristo e a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O sexo retrata a maneira pela qual um dos prazeres que nós temos em Cristo. Então, está tudo ligado a Cristo. Então, assim, só que quando o pecado vai avançando, a terra vai começando a agonizar. Então, aqui, meus queridos, se a tua casa não tem repouso, é porque podem ter pecados não tratados. E aqui, homem, minha palavra é com você. Porque nós precisamos aprender com Noé e nós precisamos aprender com Ló. E nós, homens, precisamos aprender. Por quê? Porque somos nós que introduzimos as pessoas da nossa casa no repouso. É uma responsabilidade nossa, não é das irmãs. Somos nós quem temos que trazer o repouso. Se tua casa tem briga, tem problema, tem discussão, se teus filhos estão afastados de você, se há embates indevidos, se há crises de pecado, se há pecados repetidos de tempo em tempo, meus queridos, nós, homens, temos que ser chamados à realidade, porque nós é quem temos que ter um posicionamento. Então, algo está deixando de ser feito por nós. Quando nós nos tornamos uma pessoa visitada pela graça de Deus, como foi Noé, porque o que diz o texto? Noé achou graça. Quando um homem é visitado pela graça de Deus, ele produz repouso dentro da sua casa. Os seus começam a ficar em paz, porque ele começa a acolher, a ouvir, a orar, a dar direção, ele começa a interceder, ele começa de alguma forma a tocar os seus, a tratar os seus pecados. Ele vai tratando isso diante de Deus. Então Noé representa esse repouso que todos nós homens deveríamos trazer para a nossa casa. Se o meu novo lar não tiver repouso, você pode me enquadrar. Você tem que me chamar a atenção, porque alguma coisa está acontecendo comigo, porque é meu papel produzir esse repouso. E aí Noé entra na arca. Eu vou detalhar já esse processo. Noé entra na arca. Nós temos que entender aqui a tipologia. Abram, segura aí e apenas abra para mim em 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. Olha a Bíblia falando da Bíblia. Diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, está falando de Cristo, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, quem que nos livra do juízo de Deus? Cristo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Em Noé houve um juízo? Houve. Noé entrou numa arca. A arca tipifica quem? Cristo. Ele entrou em Cristo. Ele entrou num barco construído, colocou os animais, entrou com sua família, mas aquela arca tinha uma porta. João 10:9 diz assim, Jesus falando, eu sou a porta. E aquela arca tinha uma única janela em cima. Por quê? Porque Jesus tinha os olhos dele colocados no alto, o tempo todo. Então Noé promoveu Cristo dentro da sua casa. Nem menos, nem mais. Cristo, Cristo, Cristo. Ele entra com sua esposa, com seus filhos, na pessoa de Cristo. Nem menos, nem mais.
Então, nós homens deveríamos levantar Cristo na nossa casa. Nem menos, nem mais. Apenas a santa e bela pessoa de Cristo. Apenas Ele nós deveríamos levantar. Sem sermos chatos, porque tem irmãos que às vezes podem ser chatos. Tudo vai ter um versículo bíblico. Se o sol amanhece, tem um versículo bíblico. E os jovens, eles precisam, especialmente os adolescentes, eles precisam bater papo. Eles precisam perguntar. Eles têm um caminhão de indagações na cabeça. Ontem eu fiquei 2 horas para responder, acho que 7 perguntas. Você imagina hoje à noite. Eu amo isso. Eles precisam perguntar. Jesus foi encontrado aos 12 anos, no meio dos doutores, indagando os mestres. Jesus era um adolescente normal. Porque aos 12 anos, os filhos saem debaixo da asa da gente. E o mundo cresce para eles. E o mundo passa a ter mais importância do que os pais. Porque é o processo natural de desenvolvimento. Ele começa a enxergar o mundo. E aí ele tem um caminhão de perguntas para fazer para a gente. E nós precisamos, de forma leve, graciosa, tranquila, santa, e respondendo todas as perguntas deles. Tem criança que é detalhista. Eu lembro de um pastor dizendo que estava viajando com a família e o filho de 6 anos de idade começou: pai, por que chove? Aí o pai respondeu: tá, e por que a nuvem está lá em cima? E por que a gota cai? E na hora que estava no processo de evaporação, o pai falou: filho, eu desisto. É muito detalhe, eu não sei te responder tudo. Porque é natural. Eles têm, e alguns dos nossos filhos são muito mais curiosos do que nós somos. E nós precisamos dar essas respostas. Então Noé entra na arca. Junto com sua casa. E Ló, olha o que diz o texto. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, só que agora a ênfase muda. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A ênfase mudou. Por que a ênfase mudou? Porque agora eles têm uma vida normal, mas eles têm uma vida de prosperidade financeira. Dinheiro. A ênfase na vida de Ló, nós vamos abrir depois, Gênesis 13, Gênesis 19, nós vamos ver que a derrota de Ló foi lidar mal com dinheiro. Porque dinheiro é um senhor. A mesma palavra usada para senhor, o irmão Juvenal leu ontem o texto de Mateus 6, 25, né? Que nós não podemos servir a 2 senhores, porque ou nós vamos agradar um e desagradar o outro, ou nós vamos agradar um e desagradar o outro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Irmão, vem aqui um pouquinho. Então a palavra, obrigado, você vai ter teu galardão por isso. A palavra usada para senhor, dinheiro, é a mesma palavra usada para Senhor Deus, Kyrios. Aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. Então o dinheiro tem o poder de nos tomar e de fazer com que a gente pertença a ele. Então o dinheiro tem o poder de fazer isso daqui. E levar para onde quiser. Ele só não faz isso daqui. Obrigado, irmão. O dinheiro é um senhor. O Paulo Bornelli tinha uma frase que dizia o seguinte:
O dinheiro é um excepcional servo, mas é um péssimo senhor. Ele é um péssimo patrão. Quando você é regido por ele, você está perdido. Ló teve um problema. Eu vou respaldar isso daqui a pouco em textos bíblicos. Eu vou dar para vocês a prova de que Sodoma e Gomorra era exatamente desse jeito. Havia uma prosperidade financeira enorme. Maringá, a cidade de onde eu venho, era uma cidade de um testemunho ímpar do Senhor. Haviam líderes de igrejas, mas que eram extremamente admirados na cidade. O que aconteceu? A cidade prosperou. A tal ponto dela ser conhecida como Maringuei. De tanto que avançou o pecado sexual dentro dela. E aí o testemunho foi dissipado desses irmãos. Temos igrejas grandes, mas não temos líderes onde você olhava e dizia: confio nesse irmão. Isso foi dissipado na cidade, por causa do avanço da prosperidade. Ló significa véu, ou aquilo que cobre. Então, algo cobria Ló. Então, ele tinha uma escama no olho dele que impedia ele de enxergar de forma adequada. Ele não conseguia enxergar de forma adequada. Por quê? Porque a prosperidade o cegava. E nós temos que lembrar, meus irmãos, que nós estamos falando de um justo. Nós estamos falando de um irmão. Só que um irmão que foi tomado pelo engano do dinheiro dentro do seu coração. Um irmão que teve problemas sérios com isso. Sodoma significa chamuscar ou ardente. Gomorra significa submersão. Ou seja, a cidade estava submersa no pecado. E Sodoma estava falando de ardente, ou seja, algo continuava a arder dentro deles. Por quê? Porque, meus queridos, o dinheiro e o sexo, eles não têm limite. Eles não têm limite. Não tem. Esses dias uma pessoa me contou, para a gente ter uma noção de como que é o mundo. Ela estava ouvindo uma entrevista de um homem que dirige hotéis. E ele dirige hotéis para altíssimo luxo. Então, uma determinada pessoa contratou o hotel e falou que ela só queria água de tal tipo. O litro da água é $500. E aí ele falou: não, eu vou providenciar, mas eu vou precisar de uns dias para encomendar. Ela falou: não, você não está entendendo. Toda a água que eu usar, inclusive a do banho, tem que ser dessa. Porque dinheiro é uma rosca sem fim. O que ele fez? Destruiu a suíte. Fez uma nova suíte. Com uma caixa d'água específica apenas com aquela água. Para poder atender ao desejo da digníssima. Queridos, o ser humano não tem fim, assim como o sexo não tem fim. As pessoas inventam mirabolâncias dentro dos dois temas. Por isso que é uma expressão de arder, porque eles ficam procurando, de acordo com Romanos, eles ficam inventando formas de males. Existem pessoas no mundo que ficam inventando formas de males. Meus queridos, o mundo é uma coisa terrível, nojenta. Eles ardem naquilo que eles consideram o prazer deles. E nós estamos inseridos nesse mundo. Só que aqui há algo interessante, porque no versículo 27 diz assim: Noé entrou na arca.
E no 29 diz assim: Ló saiu de Sodoma. Então nós temos aqui dois personagens que nos falam algo interessante. Nós temos atitudes em cada um de nós, especialmente os homens, onde você tem que decidir o que você vai entrar e do que você vai sair. Você é chamado para essa escolha quase que diariamente. Quase que diariamente. Então são dois irmãos, onde um entra na arca e outro precisa sair de Sodoma. Meus queridos, quantos homens aqui não têm um desejo ardente dentro do coração? Eu quero ter aquele carro. Eu quero ter aquele carro. Eu quero ter tal coisa. Eu quero ter tal coisa. Arde dentro do coração. Sua esposa vai saber dizer bem o que ocorre com você. Porque fica ardendo lá dentro de você. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E você tem então que sair dessa coisa ardente. A única coisa que pode arder dentro de nós é o bendito fogo do Espírito. Ele precisa descer queimando tudo aquilo que é impuro. Ele precisa. Todo outro arder dentro de nós, meus queridos, nós temos que ter cuidado. Mas nós temos que ter muito cuidado. Hoje a gente vive uma geração aí dos mais novos, uma geração de academia. Você tem noção de quantas histórias ruins eu ouvi de dentro de academia? Por uma obsessão com o corpo. Arde. Arde. Há um tempo atrás eu fui aconselhar um jovem, era 2h da tarde, e eu conversando com ele, ele virou e falou assim: César, dá licença, eu preciso fazer algo. Tudo bem, eu dou bastante liberdade para as pessoas serem o que elas querem, para eu ver como é que elas são. Ele tirou uma marmita e começou a comer a marmita na minha frente. César, eu estou treinando este músculo aqui. E eu fiz cara de paisagem, né? O que eu vou falar? O que eu digo? Arde, arde, arde. Todos nós temos essas coisas. Desejos, intensidades. E, meus queridos, nós temos que, com urgência, sondar o nosso coração. Porque se nós não fizermos isso, perdi o esboço. Só um instante, irmãos. Pronto, voltou. Se nós não fizermos isso, nós não vamos trazer o repouso necessário dentro da nossa casa. Então nós temos que aprender com esses dois irmãos, as duas atitudes que houveram neles. Vamos lá? Vamos estudar Noé. Gênesis, capítulo 6. Versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguns acham que a interpretação aqui é que o ser humano só vive até 120 anos. Não. Noé levaria 120 anos para completar a obra que foi chamada. E ali encerraria aquela geração de homens que existiam na terra, né? Por que o Senhor diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem? Qual era o pecado que estava tendo? Sexualidade. Onde que eu acho
é uma avaliação minha. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. Faz sentido? Não coma da árvore, do fruto, eles comeram do fruto, foram desobedientes. De que jeito que apareceu? Se viram nus. Então a minha impressão, ela é bem simples. Conversando com o irmão Romeu um tempo atrás sobre esse texto, ele falou: César, espiritualmente, eles estavam nus porque eles perderam a glória do Senhor. Faz sentido. Emocionalmente falando, eu tenho a impressão que eles experimentaram o avanço do pecado até o seu final. Porque o salário do pecado é a morte. Eles tiveram uma experiência de até onde o pecado pode chegar dentro das nossas vidas, né? Então o Senhor decide julgar a terra quando o pecado avança. Versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Queridos, essa palavra viu no hebraico significa inspecionar. Deus, como um pai amoroso, inspeciona a nossa vida. Vocês se lembram de Jó? Jó, não Ló. Lembra de Jó? Lembra o que Deus fez com Satanás? Chamou Satanás de passear a terra, ele estava passeando na terra, chamou Satanás e falou: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Por que Deus fez aquilo com Jó? Porque Deus estava inspecionando a vida de Jó. O Senhor, como um pai zeloso, inspeciona a nossa vida. Eu sou imperfeito e inspeciono os meus filhos. Eles já são adultos, mas eu inspeciono. Porque um pai nunca poderia perder de mente os seus, como um marido nunca poderia perder de mente a sua esposa. Ele deveria inspecionar constantemente. Então, viu o Senhor. E o que ele descobriu? Ele descobriu uma maldade lá dentro. Então aí o texto bíblico diz, no versículo 6 assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Queridos, como é que Deus se arrepende? Como é que Deus se arrepende? É porque nós compreendemos arrependimento da nossa perspectiva. Da nossa perspectiva, arrependimento sempre tem um pecado envolvido. Da perspectiva de Deus, nunca tem pecado envolvido. Então, se você estudar todas as porções em que Deus se arrependeu, a ideia central é qual? Deus ia fazer juízo e resolveu usar de misericórdia. Ou o inverso, Deus ia usar de misericórdia e resolveu fazer juízo, porque entendeu que não havia mais o que fazer. Você está me entendendo? Então, está diretamente ligado a juízo e misericórdia, que são uma moeda com duas facetas diferentes, né? Eu esqueci de ler ontem para os irmãos, Tiago 2,13, no texto, que diz assim: o juízo é sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então Deus, quando vai julgar um filho seu ou a própria humanidade, Deus usa de misericórdia muitas vezes. Mas muitas vezes. Deus esgota a possibilidade. Ele esgota. Quando não há mais o que fazer, aí então Deus julga e provê uma dor para aquela situação. Mas Deus só faz isso, só entra em juízo depois de usar de misericórdia muitas vezes. Aqui o que aconteceu? O Senhor veio tolerando o pecado. Atos, Pedro, no primeiro sermão dele, descreve isso, que Deus não levou em conta os pecados da ignorância.
Porque Deus foi suportando, porque Jesus iria vir. Então, Deus, como um Deus amoroso e um Pai muito cuidadoso, Ele vai suportando, até que chega o ponto que Ele diz: deu, agora eu vou resolver isso daqui de outra maneira. A gente encontra isso nas Escrituras. Vocês se lembram o povo queixando da falta de comida? Queixaram 1, 2, 3, foram queixando no ouvido de Moisés. O que Deus fez num determinado momento? Queimou a beira do arraial. De vez em quando, Deus vai queimar a beira do nosso arraial. Para a gente tomar um choque e falar: não, Senhor, eu vou me submeter ao que o Senhor está pedindo. Eu vou me submeter. Israel nem assim se submeteu. O que Deus fez? Como um pai, porque Israel era um filho, de acordo com Êxodo 4, Israel é meu filho, meu primogênito, deixa sair o meu povo. Então Israel era um filho para ele. O que Deus fez? Porque é a próxima estratégia de Deus, quando Ele vê que a gente não quer abrir mão do pecado, Deus dá o pecado numa dose excessiva, mandou codornizes. Um fusca de codornizes por pessoa, no cálculo do Christian Shen. Ele era matemático. 2.400.000 pessoas. Meio metro de codornizes. Meio metro de codornizes. Um côvado. Eles calculam que talvez 5 quilômetros era o arraial de codornizes. Eles comeram até sair pelos narizes. Só que junto com as codornizes, mandou o anjo do julgamento. E todos os queixosos morreram. Porque tem coisa que Deus nos dá em forma de julgamento. Então, aqui o Senhor estava usando de juízo com a terra. E o Senhor, então, se arrependeu. Aí o texto bíblico diz assim, versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer. Essa palavra desaparecer significa limpar, apagar. Farei desaparecer o homem nesse estado e nessa condição de pecado que ele está. Só que, meus irmãos, olha o que o texto diz. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aqui eu quero falar com os homens, porque nós somos o repouso da casa. Nós devemos ser o repouso da casa. A mulher é quem promove a estabilidade da casa, mas o repouso da casa tem que vir pelo homem. É assim que funciona. Noé acha graça. Meus queridos, o Senhor diz a respeito de Noé que ele era um homem justo. Presta atenção no que eu vou te dizer. A primeira lição que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar em você é a lição da verdade. Porque no Novo Testamento, o texto bíblico diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Você quer encontrar graça da parte de Deus? Aprenda a lidar com a verdade. Você precisa estabelecer quais são as suas verdades. Você precisa estabelecer isso. Eu e a Sara passamos meses conversando por Skype. E nós fomos estabelecendo todas as nossas verdades. As minhas e as dela. Verdades boas e verdades ruins. Contei para ela todos os meus pecados. Todas as lutas que eu tive. Fui abrindo e fui contando para ela.
para ela saber o que Deus estava fazendo com ela. Né? Olha o Adão dentro de mim. Eu saí de cena, né? O culpado não sou eu dos pecados, é Deus quem fez isso com ela. Gente, a gente é muito terrível. Me perdoem aí, para saber o tipo de homem com quem ela ia casar. Que eu tinha lutas, algumas estou plenamente liberto e ainda tenho lutas. Então, um homem precisa estabelecer as suas verdades. Meu querido, você precisa dar um jeito de lidar com quem você é. Eu tive, no meu primeiro casamento, uma experiência que foi o divisor de águas para mim. Eu era muito amigo do Paulo Bornelli. Paulo Bornelli foi um dos irmãos que me discipulou. E o Paulo Bornelli foi me ensinando sobre verdade. Foi me abrindo sobre verdade. Quando ele começou a falar de soberania de Deus, mas me deu uma bagunça na cabeça, eu virei para ele e falei assim: Paulo, para de pôr minhoca na minha cabeça. Ele virou e falou: não estou pondo minhoca nenhuma, só estou mexendo com as que estão aí dentro. E eu fui entendendo a soberania e o amor de Deus, e fui entendendo a questão da verdade. Tá bom, meus irmãos. Fui para um acampamento de jovens falar, eu já dei esse testemunho muitas vezes, muitos irmãos, se não todos, já devem ter ouvido, mas estou sentindo que é importante falar. Estou falando com você, homem. Fui para um acampamento, eu tinha uns 26, 27 anos, fui para um acampamento de jovens, e era um acampamento evangelístico, e era um acampamento de carnaval, e eu não sou evangelista. E eu estava com o encargo da palavra. E o acampamento estava tão cheio, mais ou menos como aqui, que eu fui dormindo com os engradados. E, gente, aquele local virou a antessala do céu. Nos períodos de oração, mas o Senhor falou. E num determinado dia do acampamento, que eu não me lembro quando, o Senhor falou assim: pega um papel e uma caneta e começa a anotar aí. Eu peguei um papel e uma caneta. Você tem desordens sexuais. Nunca toquei uma mulher indevidamente, mas eu tinha problema, as crianças estão fora daqui, eu tinha problema com fantasia e masturbação. Anota aí, você tem distorções na vida financeira. Nunca tive um cobrador na porta da minha casa, mas nunca vivi com o que eu ganhei, sempre devendo, sempre devendo. Anota aí, você é excessivamente bravo com os seus filhos. Ah, antes disso, você tem problema com mentiras. E aí o Espírito Santo trouxe na minha memória uma mentira recente. Nunca menti em coisa grave, mas mentira pequena, besta. O Espírito Santo trouxe uma memória. O Paulo Bornelli chegou na livraria que eu gerenciava e falou: César, você está com tal livro meu? Eu falei: Paulo, eu estou sim. Você não me traz depois do almoço? Claro que eu trago. E eu esqueci. Depois do almoço veio o Paulo entrando. Paulo, peguei o livro e deixei em cima da mesa. Gente, qual a necessidade disso? Mas isso é mentira. Você tem problema com mentira. Eu venho de um lar mentiroso. A minha família de origem era muito mentirosa. Não minha mãe, mas meu pai ajeitava as coisas. Uma família que nunca sentou e lidou com a verdade dos fatos, do que estava acontecendo. Aí o Espírito falou: anota aí, você é excessivamente bravo com os seus filhos. Anota aí, você não gasta tempo comigo. 5 pecados: sexo, dinheiro, mentira, braveza e não gastar tempo com o Senhor. Cheguei em casa, o Senhor falou que era para eu abrir com minha esposa, com minha primeira esposa. E eu olhei para ela e falei: amanhã eu falo. E passaram-se 1 ano e 4 meses. Eu tenho 1 ano e 4 meses perdido na minha carreira cristã.
Fui para um outro acampamento. E eu, o Paulo, o irmão Alan MacLeod, o pastor Naaman, nós fazíamos encontro de líderes. E aí fomos, e o Alan MacLeod estava pregando. Ele foi diretor do seminário Betânia, um homem de Deus, já está com o Senhor na glória. O Alan pregando sobre aquele texto de Coríntios, que nós somos despenseiros da multiforme, despenseiros de Deus. E ele explicando essa palavra despenseiros, que a gente é o remador de baixo, e que nós temos que ter humildade com aquilo que o Senhor pede. E, meus queridos, aquilo foi apertando, foi apertando, foi apertando, foi apertando. O Espírito Santo falou comigo. Falou o quê? Pega um papel e uma caneta. Você tem problema na sexualidade? Você tem problema com dinheiro? Você tem problema com mentira? Você tem problema com braveza? E você tem problema com não gastar tempo comigo o suficiente? Era um encontro de meio de semana. Cheguei em casa na quinta-feira. Tinha reunião de oração. Virei para mim mesmo e falei, depois da reunião eu falo. E passaram-se mais 4 meses. Então já estou em 1 ano e 8 meses. E quando você está em desobediência, você tem culpa por tudo. E eu comecei a ter pensamentos de morte dentro da minha mente. Aí, olha o arranjo de Deus. Um grupo de Londrina foi ministrar lá em Maringá. Nunca vi os irmãos. Um grupo da Igreja Nova Aliança. E o irmão que estava tocando o teclado parou a reunião, no meio da reunião. E falou, meus irmãos, tem alguém aqui que está tendo pensamento de morte. Eu queria que esse irmão viesse na frente para eu orar. Gente, eu afundei no banco. A igreja tinha um pastor e um presbítero. Quem era o presbítero? Eu afundei no banco. E eu falei, Senhor. Ele falou uma segunda e falou uma terceira vez. Ele falou, bom, a palavra está entregue. Quando eu estava contando essa experiência alguns anos mais tarde, uma irmãzinha me procurou depois que eu contei e falou assim, César, eu estava sentado atrás de você esse dia. E o Senhor falou comigo que era você. E o Senhor me deu a ordem de interceder por você. Nunca nos falta intercessor. Nunca. Pois bem, desobedeci. Um dia, no dia seguinte, fui na casa do meu melhor amigo, do Solano, naquela época. Solano virou para mim e falou assim, César, eu sonhei com você essa noite. Gente, ai, minha espinha gelou. Em culpa. Olha o que ele sonhou. Eu sonhei que eu e você estávamos numa batalha e que você morria. Mas César, o curioso é que a bala entrava pela sua boca. Pode ter sonho mais revelador do que esse? Cheguei em casa, olhei para minha primeira esposa e falei, amanhã eu falo. Mais 3 meses. 21 meses. Um dia, o meu filho mais velho tinha tido uma doença muito grave aos 2 anos de idade. O que aconteceu? Voltou o mesmo sintoma. Voltou o mesmo sintoma. Quando voltou o sintoma, eu pus o joelho no chão. Aí eu liguei para o irmão Paulo Gessé, irmão, você não pode vir aqui ungir o André? César, eu estou com você o dia inteiro na cabeça. Ele chegou, orou pelo André, orou por mim,
eu peguei minha primeira esposa, sentei ela e comecei um processo de confissão. 3 meses confessando tudo. Meus queridos, eu sou o homem que sou, por causa dessa experiência de confissão. Porque a primeira coisa que a graça de Deus faz conosco é nos levar a assumirmos as nossas verdades. Porque o que liberta é verdade. O que une é verdade. Alguns casais aqui são assim, outros são assim, alguns são assim, outros são assim. Quem que é assim? Quem tem a capacidade de lidar com a verdade? Alguns filhos com os pais são assim. Por quê? Porque não lidam com as suas próprias verdades. Meus irmãos homens, Deus está te chamando para lidar com a sua verdade. O que você vai fazer? Você vai considerar diante de Deus quem é o justo que é para você fazer. Porque você precisa confessar alguém. Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros. A confissão a Deus nos perdoa, mas é a confissão ao outro que nos sara. Por quê? Porque nós precisamos de muita humildade para confessar ao outro. Confessar a Deus é fácil, Ele sabe tudo. Então você vai procurar um justo. O alvo é que você fale com o seu parceiro, com a sua esposa. Esse é o alvo. Mas nem sempre é possível. Às vezes ela está doente, às vezes ela tem algo não tratado, às vezes ela vai reagir mal, às vezes o que você fez é perigoso, é grave, pode ser interpretado de uma forma ruim por ela, pode ser um adultério, uma coisa difícil de resolver, não importa o que é, você precisa falar a alguém. Senão, você não entra na arca. Você não encontra o repouso de Deus. Agora nós vamos fazer o seguinte, abaixa a sua cabeça, por favor. Todos nós com a cabeça baixa em respeito uns aos outros. E eu estou falando apenas com os homens, inclusive os jovens. Se de alguma forma você foi tocado por essa palavra, eu gostaria que você se colocasse de pé, porque eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluias, 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 aleluias. Eu vou pedir para você se colocar de joelho, aí onde você está, em sinal de humildade. Eu vou pedir que, se tiver alguém perto, você coloque a mão sobre essa pessoa, sobre a cabeça dele. Senhor, como o Senhor me resgatou de um tremedal de lama, resgata cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Dá-nos a coragem de confessar. Dá-nos irmãos para nós podermos abrir, podermos confessar. Senhor, precisamos do Teu socorro e da Tua ajuda. Por isso nós pedimos uma santa visitação do Teu Espírito. Um Espírito não só de graça, mas de poder, nos ajudando a cumprir a tarefa que precisamos, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se colocar de pé.
Podem sentar? Desculpa. Desculpa, irmãos. Noé achou graça. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A palavra graça significa aceitação, favor. Nós fomos ensinados que significa favor imerecido, favor onde não há mérito. O problema não é esse. O problema é que graça é um favor onde há demérito. Deixa eu explicar a diferença. Na sua cidade tem flanelinha? Essas pessoas que perdem dinheiro para cuidar do carro? Então, nós somos ensinados que graça é um favor onde não há mérito. Então, é mais ou menos assim. Você estaciona o carro, o flanelinha vem meia quadra correndo. Ô moço, deixa eu cuidar do seu carro. Você sabe que ele não vai cuidar, que ele fica a meia quadra de distância. Mas você vira e diz, tá bom, pode cuidar. E aí você vai, faz o que você precisa, você volta, ele meia quadra de distância, ô moço, está cuidadinho o carro. Você pega e dá uma moedinha de R$1 para ele. Isso é graça na perspectiva que nós entendemos. Um favor onde não há mérito. Ele não teve mérito, mas a gente ainda assim dá alguma coisa para ele. Mas deixa eu explicar como é que é diante de Deus. Você estaciona o carro, vem o flanelinha meia quadra. Moço, eu posso cuidar do seu carro? Pode. Você vira para andar e por um vidro você vê ele riscando o seu carro. Você vai, faz o que precisa, você volta, ele está meia quadra de distância. Ô moço, eu cuidei do carro. E você faz o quê? Dá uma moedinha de R$1 para ele. Graça é um favor onde há demérito. Nós fazemos coisas contra Deus. E ainda assim, Ele é favorável a nós. Ele é amoroso a nós. Então nós precisamos entender essa natureza. Você tem plena aceitação da parte de Deus. Plena. E aí, meus queridos, o texto bíblico, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então ele é um homem justo, íntegro. Aí vai dizer assim, versículo 10: gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Meus queridos, cadê a mulher dele? Ele gerou sozinho? Não. Por que o nome dela não aparece? Porque ela vai ser citada. No 7:7 vai dizer assim: por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. A mulher dele é mencionada. Por que ela não tem nome? Porque, meus queridos, quando uma mulher tem um homem que é repouso, ela fica descansada atrás dele. Ela é uma mulher totalmente submissa, segura, porque ele conduz ela bem. Os irmãos estão entendendo? Onde que eu encontro respaldo nas Escrituras? Vocês se lembram do anjo lá em Apocalipse, dizendo assim, falando para João: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do... Essa esposa tem nome? Não, só aparece o nome do noivo, o cordeiro, porque ela encontrou repouso da parte de Cristo. Os irmãos entendem? Homens, nós não temos noção do valor do que nós estamos falando. Se você cuidar, se você for zeloso, se você gastar tempo nas Escrituras, se você lidar com o pecado, sua esposa encontra repouso em você. Não apenas isso. Aí no versículo 15 e 16, deste modo o farás. Deus dá uma obra para ele, que durou 100 anos.
De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Meus queridos, a arca tinha 150 metros de comprimento. Eu não domino nada do setor náutico. Alguém aqui domina? Isso é um barco de quanto? Muito grande? Um navio com 5 porões. Meus queridos, é uma obra gigantesca. De altura tinha 15 metros. 5 andares. Com 3 pavimentos. De largura tinha 25 metros. São os metros de um bitrem. O bitrem tem 26. Um caminhão com 9 rodados tem 26 metros. Meus queridos, é uma dimensão impressionante. Ele levou, seus filhos, sua mulher, suas noras, levaram 100 anos para completar a obra. E aqueles 100 anos foi um ato de misericórdia com a humanidade. Porque se Deus encontrasse alguém arrependido, você acha que Deus não salvaria? Eles olharam. Meus queridos, por que você acha que no carnaval eles colocam coisa de Cristo? Por que você acha que no mundo de uma sexualidade distorcida eles colocam qualquer pessoa crucificada? Tudo isso vai ser usado contra, porque eles têm ciência do Cristo crucificado. Eles têm compreensão do Cristo crucificado. E o Senhor vai usar isso contra eles. Existe um filme chamado Noé, que um autor famoso aí interpretou. Eu tentei assistir o filme, consegui assistir uns 10 minutos e desliguei porque era a maior bobagem do mundo. Esse ator será julgado, porque ele teve compreensão de uma história, das Escrituras, da arca de Noé. O Senhor leva 100 anos com profunda tolerância com isso daí, porque Ele usa de misericórdia para com todos. Aí, no 7:7, o que nós temos? Nós temos Noé entrando com toda a sua família no repouso. Então, homem, à medida que você se sujeita e deixa a obra de Cristo ser trabalhada em você, o que acontece? Você entra no descanso de Deus junto com a sua família. Por que entraram 8 pessoas? 8 significa reinício. Porque Deus fez o mundo em 7 dias e destruiu esse mundo que Ele havia feito. Aí, 8 é um número que tipifica Deus iniciando todas as coisas de novo. Aí eles entram, ficam, vem o dilúvio, tudo é consumido, tudo. A porta da arca é fechada por fora. Deus fez esse cuidado. Eu não sei se seria um limite deles puxarem uma porta dessa, porque imagina um elefante entrar numa porta dessa. Não era qualquer porta. Entrou ali, mas aquilo, como revela a salvação vem do alto. Não é de baixo. É Deus quem determina os que vão entrar e os que não vão entrar. Você se lembra de Pedro sendo ministrado, quando ele está em Jope, ele vê um lençol branco com 4 pontas, 4 fala dos 4 cantos da terra, descendo, um lençol branco, revela a igreja, a santidade da igreja, cheio de animais imundos, mata e come. Por quê? Porque o evangelho tinha sido levado aos gentios. E Pedro, como muitos de nós, diz assim: não, Senhor. Você acha que cabe essas 2 palavras? Jovem, adolescente, não cabe a palavra não papai, não mamãe. A menos que eles estejam pedindo um pecado. Ô filha, bente aí. Atende o telefone e diz que eu não estou. Aí você pode dizer não.
Se não houver pecado, teu pai e tua mãe pedem o que é para o teu bem. Então só cabe uma resposta: sim, papai, sim, mamãe. Você pode até, dependendo da idade, negociar o tempo. Papai, estou terminando de estudar. Posso fazer daqui a pouco? Você pode até negociar o tempo, mas você não pode dizer não, papai, ou não, mamãe. Como nós, os adultos, ou os jovens, não podemos dizer não, Senhor. E aí o juízo vem. E aí, meus queridos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Essa é uma outra palavra que eu quero estudar, porque de tempo em tempo essa palavra aparece nas Escrituras. Lembrou-se Deus. Deus tem memória e Ele visita a gente. Então Deus aqui visitou Noé mais uma vez. Noé, no 8:20, levanta um altar. E o Senhor levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então o Senhor aqui constrangeu Noé a tal ponto que ele se consagra a ele, como os irmãos fizeram agora de joelhos. É um momento de consagração. E aí ele faz uma promessa que eu preciso falar, porque alivia o nosso coração. No versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Qual foi a promessa? As estações não vão acabar. Porque o mundo está fazendo o quê? Agora estão dizendo que o Brasil vai ter regiões desérticas em 2050. Meus queridos, o Senhor fez uma promessa. Qual promessa? Que não vai deixar de haver estações. Quem vai cuidar é Ele. Especialmente alguns dos nossos filhos, hoje não tem acontecido tanto, mas eu não sei quantas crianças eu atendi com crise de ansiedade, tremendo, desmaiando. Quando fui ver, sabe o que era? Medo de acabar a água. Lembra no início, quando começou com essa história? Gente, isso foi ensinado nos colégios de um jeito que gerava uma ansiedade monstruosa, né? Então, sempre haverá estações. Capítulo 9, meus queridos, eu estou terminando Noé, aí a gente decide o que a gente faz, tá? Estou terminando Noé. Diz assim, capítulo 9, versículo 8 e 9. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco. Versículo 11, estabeleço a minha aliança convosco. Meus queridos, a aliança que Deus fez com você se estende até teus filhos. Nenhum dos nossos vai ser perdido. Nenhum dos nossos. Vocês se lembram Moisés falando a Faraó? Não ficará nenhuma unha dos nossos filhos vai ser perdida. Porque Ele prometeu que eles habitariam conosco junto com o Senhor. A aliança firmada com você se estende até os seus filhos. Tudo bem? Eu tenho um concorrente. O que? Um passarinho? Macaco? Nossa, aí é difícil. Aí vai ser difícil de concorrer. Já foi? Tudo bem. Aí, queridos, olha o que Deus diz, versículo 13: porém nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. Esses dias eu ajudei a fazer um casamento, e aí pediram para eu partilhar a palavra no casamento. E eu falei: Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou?
Eu queria algo diferente. O Senhor me depositou isso daqui. E aí, meus queridos, olha o que Deus fez. O arco-íris é um símbolo da aliança feita entre Deus e os homens, de que a terra não seria mais destruída pela água. Para se formar um arco-íris, você precisa de luz e água. Você precisa de uma gota de água, de um raio solar, de uma refração, de uma onda colorida e de uma velocidade de propagação. Aí produz as 7 cores do arco-íris. Qual é a primeira cor do arco-íris? Vermelho. Vermelho fala do quê? Homem. Você tem que ter esse sangue agindo sobre os seus pecados o tempo todo. Noé, vem cá. Estou fazendo uma aliança com você e vou pôr um arco nas nuvens. Eu preciso que você lembre disso daqui. Eu preciso que você entenda que haverá um dia em que o meu filho morrerá pela terra. O Senhor simbolicamente começa a falar de Cristo para Noé. Depois você tem o laranja, você tem o amarelo, você tem o verde, você tem o anil. E qual é a última cor? O violeta. O violeta é a cor púrpura, que fala dos reis. Homem, você quer reinar dentro da sua casa? Você precisa que o vermelho do sangue do Filho haja dentro do seu coração. Você está me entendendo? Porque aí então você pode reinar. Alguns de nós queremos reinar sem tratar nossos pecados. Um dia, se for possível, eu estou sugerindo para qualquer irmão estudar, eu não estudei. Faça um encontro de homens e estude o Salmo 22, 23 e 24. Porque o Salmo 22 fala de Jesus na cruz. O Salmo 23 fala de Jesus, o pastor. E o Salmo 24 fala de Jesus, o rei. Nós queremos reinar sem ir para a cruz. Primeiro a gente vai para a cruz, depois a gente pastoreia, e então você pode reinar dentro da sua casa. Se você tentar reinar dentro da sua casa, sem passar pela cruz e sem ser pastor, você vai ser cabeçudo e não cabeça. Você não vai conseguir ajudar. E a última coisa, e aí nós vamos entrar em Ló, porque diz assim, versículo 20 do capítulo 9: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Meus queridos, a palavra lavrador só aparece 2 vezes na Bíblia. Aparece aqui e aparece em Caim. Diz que Caim foi lavrador. Só que em Caim, a palavra significa escravo da terra. É um homem que vivia para o trabalho. Aqui em Noé, significa um trabalhador, um homem da terra. Ou seja, ele plantava para o sustento. Ele não precisava guardar, ele não precisava juntar, ele não tinha esse desespero. Caim não, tinha que produzir o melhor dele. Toca no tema do dinheiro. Só que, meus queridos, não basta começar bem, nós temos que terminar bem. Noé teve um pecado. Qual foi? Plantou uma vinha e bebeu. Os estudiosos dizem que há uma possibilidade de Noé desconhecer a planta. Então ele não tinha uma noção exata do poder alcoólico que a uva tinha. Então alguns estudiosos consideram isso. Eu acho que é uma consideração importante da gente fazer. Porque se foi isso, Noé não entendia o que ele estava fazendo. O fato é que ele ficou bêbado. Qual
ficou bêbado. Ele foi encontrado de que jeito dentro da tenda? De novo, dinheiro e sexualidade. De novo, dinheiro e sexualidade. Qual a tragédia? Um dos seus filhos entrou, zombou, saiu, viu ele nu, zombou dele para o restante da família. Os outros 2 filhos fizeram o quê? Cão e Javé, se não me engano. Sem Javé. Javé. Yavé. Javé. Colocaram uma capa e foram no ombro e foram de costas para cobrir a nudez. Ombro na Bíblia aparece no sacerdote, em Arão, porque ele tinha 6 pedras aqui e 6 aqui, 12. Cada pedra com um nome de uma tribo de Israel. E trazia 12 pedras no peito. As pessoas têm que ser trazidas no ombro. E o pecado delas é para ser encoberto. Não é para ser descoberto. Irmãos, eu fico impressionado. Parece que o esporte preferido da casa de Deus é falar dos outros. Uma coisa que impressiona. E é uma coisa que mata a igreja. Olha o que aconteceu com o filho que viu e zombou. O neto foi amaldiçoado. Porque à medida que você fala do pecado dos outros, os seus filhos têm desânimo, os nossos filhos têm desânimo da carreira cristã. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos entender o valor e a profundidade disso que o texto está ensinando. Agora, uma hora eu vou preparar um estudo sobre bebida. Porque eu não posso dizer que beber constitui pecado. Nós tomamos a ceia ontem com vinho. Pelo menos eu suponho que é vinho, né? Eu sou abstêmico, eu não bebo. Por convicções pessoais e das Escrituras. Mas alguns de nós aqui, nesse grupo, vamos ter problemas com bebidas. E aí, meus queridos, não tem jeito. Porque entorpece o entendimento. Mas uma hora a gente conversa sobre isso. Meus queridos, tem 1h30 que eu estou falando. Eu tenho mais 50 minutos. Nós podemos fazer um intervalo de 5 minutos. Ou eu posso tocar direto. Querem decidir? Posso tocar? Vocês aguentam? Tá. Porque não vai dar tempo de falar tudo que eu preciso. Aí eu vou ver como é que eu faço amanhã. Vamos estudar Ló. Gênesis capítulo 12. A primeira vez que Ló aparece. Vamos fazer o seguinte, levanta aí, estica, faz isso daqui, isso, pronto, mexe o pescoço, dá uma alongada aí no teu pescoço, isso, alonga teu braço, isso. Tem gente que é perita aí, hein? Brinca. Tudo bem? Vamos lá? Eu pisquei para você. Nós não estamos tendo intervalo. Vamos lá, vamos continuar? Senta aí. Mas o que houve com os jovens? Vamos lá, deve ser a bexiga. Gênesis 12, 1.
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Meus queridos, qual era a ordem? Deixar a terra e Quando você associa esse texto com Atos 7, no discurso de Estevão, Estevão conta a história de Abraão com detalhes. E Estevão diz que já no capítulo 11, Deus havia dado a ordem para Abraão sair de Ur dos Caldeus e deixar a parentela. Mas Abraão não obedeceu e Abraão foi para Harã, que é onde o pai dele morava. E em Atos 7, aí diz que o pai de Abraão morre, Terá. E aí então a voz vem para Abraão a segunda vez. E Abraão obedece, mas obedece parcialmente, porque ele levou o sobrinho consigo. Abraão tinha alguma questão, Abraão tinha algum problema ligado à parentela. Ele ficava muito unido com a parentela, então tinha algum problema com ele ali, certo? Em Gênesis 13, aí nós temos a distinção dos dois, porque os dois foram juntos. Vejam lá Gênesis 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tenda. Olha a distinção dos dois. O versículo seguinte diz que a terra não podia sustentá-los, porque eram muitos os seus bens. Queridos, nós temos que lembrar que naquela época a riqueza não era terra, porque terra tinha em abundância. A riqueza era rebanho. Por isso que Ló era um homem rico e levaram os rebanhos dele. Porque terra você tinha à disposição naquela época. Porém, Abraão tem gado, tem prata e ouro. Prata na Bíblia é um símbolo de redenção em Cristo. Ouro é um símbolo de tesouros celestiais. Então Abraão viu o Senhor. O texto bíblico diz que Abraão viu o dia de Cristo e vendo se regozijou. Então Abraão tinha isto dentro dele, ele tinha visto Cristo. Pois bem, mas Ló tinha o quê? Rebanhos, gado e tendas. Ele tinha tudo aquilo que faz parte da riqueza desta terra. Ele não tinha um depósito celestial próprio. Ele não tinha, ele era salvo, mas ele não tinha isso. Então, quando os dois vão se dividir, 13:8, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Meus queridos, daqui nós tiramos um princípio. Nunca brigue por dinheiro. Não brigue por dinheiro. O dinheiro que você tem não é teu. O dinheiro que você tem é do Senhor. E a instrução nas Escrituras aqui em Abraão, o que você decidiu, eu vou fazer o oposto. Simples. Mas olha o pensamento de Ló. Olha o que diz o 3:10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada,
antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Meus queridos, a escolha de Ló priorizou o quê? Ele era pastor. Pastor precisa do quê? De capim. Você tem capim bom onde tem o quê? Água. Ele viu água, ele falou, opa, é aqui que eu vou sustentar minha casa. É aqui que eu vou fazer com que minha casa seja uma casa próspera. A prioridade dele foi o quê? Dinheiro. Por isso que eu estou dizendo. Lá no texto de Lucas, Lucas retrata isso. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, é tudo ligado à questão de dinheiro. Então, meus queridos, se vocês não colocarem em ordem, se nós não colocarmos em ordem nossa realidade financeira, nós vamos nos afundar no mundo. Dinheiro é o que nos leva para o mundo. O que é a palavra mundo? A palavra mundo significa aparência. Cosmos significa aparência. É dali que é tirada a palavra cosmético. O que o cosmético faz numa mulher? Dá uma aparência. Certo? Tá bom. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. Mas quem é o senhor do mundo? O dinheiro. Satanás não tem o poder de mando que o dinheiro tem, porém Satanás usa o dinheiro. Porque, meus queridos, só há dois senhores nesse mundo, ou é Deus ou é Mamon. Então, nós vamos nos tornando mundanos à medida que não lidamos bem com dinheiro. Aí nós temos um problema. Porque dinheiro é um nó de nós resolvermos. Tem versículos sobre dinheiro que é maravilhoso. Eu estou considerando diante de Deus, porque o desejo natural é falar amanhã sobre dinheiro. Vou fazer uma coletânea de versículos para a gente dar uma olhadinha no tema dinheiro, porque foi a pedra de tropeço de Ló. O que ele não percebeu? Olha o versículo 12. Habitou Abraão na campina do Jordão, e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando você prioriza o dinheiro, você descuida da vizinhança. Quando você prioriza o dinheiro, você descuida da vizinhança. Quantos irmãos aqui não entraram com sociedade com ímpios? Descuida da vizinhança. Qual é o problema com o ímpio? Você vai ter que sentar com ele. Você vai ter que ter um happy hour com ele. Você vai ter que ouvir a piadinha dele. Quando você prioriza o dinheiro, você não tem um discernimento do mundo. Por quê? Porque você está olhando, lembra? O dinheiro. E você não tem uma visão maior. Minha irmã, minhas irmãs, você tenha muito temor do que você vai falar para o teu marido. Porque Deus falou para Adão assim: visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Eva falou uma coisa que trouxe maldição para a terra. Então você tem que ter muito temor. Mas homem, você tenha muito temor de não ouvir tua esposa. Mas muito. Se ela virar e falar, não gostei de fulano. Tem alguma coisa com ciclano. Não gostei desse amigo do filho. Você coloca o joelho no chão e vai pedir clareza a Deus. Porque mulher tem uma coisa chamada intuição. O que é intuição? É uma forte impressão sem clareza. A mulher não sabe explicar. E geralmente o que a gente diz?
Mulher, para de pôr caraminhola na cabeça. Eu já fiz as contas, vai dar tudo certo. Vai dar problema nenhum, aí você faz e dá tudo errado. Porque ela percebeu e você não. Certo? Vamos lembrar, no versículo 10, Sodoma é ardente, Gomorra é submersão e Zoar é insignificância. Então ele olhou aquela terra e ele considerou tudo insignificante. Não vai ter problema nenhum. Só que ele não viu que era do lado de Sodoma. E ele foi armando a sua tenda até lá. Só que ele armou a sua tenda de tal maneira que no capítulo 19, versículo 2, quando os anjos do Senhor chegam em Sodoma para tirar ele de lá, o que ele diz? Entrem na minha casa. Aqui eu preciso explicar a tipologia. Por que Abraão e Ló, durante um tempo, moraram em tendas? Porque, meus queridos, tenda, você chuta o pau da barraca e muda ela. Você está livre para o Senhor te mandar para qualquer lugar. Por isso nós temos que habitar em tendas. Nós não podemos ser apegados a nada nesta vida. Nada. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Vocês estão entendendo? Uma das coisas que eu falei para Sara, quando nós estávamos conversando, eu falei, Sara, eu nunca tive a sensação de ser peregrino como eu tenho agora. Todas as pessoas que eu tinha um cuidado maior se foram. Eu não moro mais em casa, eu moro numa casa alugada, eu cedi a minha casa para uma irmã. Eu não tenho mais nem morada. E aí o Senhor usou isso para me dar a experiência do peregrino, de viver bem e não viver apegado a nada. Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender a ter estes cuidados, sempre com as nossas vidas, sempre, de não nos apegarmos a nada nesta vida. Ló fez o quê? Fincou alicerce no mundo, porque a terra fala do mundo. Você não constrói uma casa sem fincar alicerce. O irmão Juvenal colocou isso ontem, dos alicerces. E aí, no capítulo 19... desculpa, eu preciso abrir um versículo com vocês. Esse eu preciso que vocês abram. Quem era a cidade de Sodoma? Porque nós entendemos que Sodoma era o quê? Um lugar de perversão sexual. Certo? Olha a descrição que a Bíblia faz de Sodoma. Abram em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50. Queridos, olha o cuidado que nós temos que ter. Ezequiel 16, 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Olha o que descreve. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, teve ela suas filhas, nunca amparou o pobre e o necessitado, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. 6 pecados. O último é o sexual. Homem, você é muito seguro de si mesmo? A tal ponto de não ouvir tua esposa? Não ouvir teus filhos? Você é muito seguro de si? Porque se você for muito seguro de si, isso é soberba, isso é Sodoma. Você é arrogante? A tua opinião é a que tem que valer? Numa conversa com tua esposa, você tem que dar a última palavra? Ou mulher, você tem essa atitude? Você tem que dar a última palavra? Você é a pessoa mais certa desse universo? Você é assim? Deixa eu te dizer, se você for soberbo, se você for arrogante, sabe onde você está habitando? Sodoma. Muda.
mas muda completamente a forma da gente ver. Diz que teve fartura de pão e próspera tranquilidade. Você cresce financeiramente? Sabe qual foi uma das exortações do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, sobre o povo de Israel? Vocês coloquem essas pedras aqui, para que vocês, ao entrarem e prosperarem, não digam, foi o meu braço quem fez isso. Gente que dá muito certo financeiramente, é muito seguro de si. Eu já tive pessoas que chegam para aconselhamento e falaram assim: então, estou aqui, César, você está precisando do quê? Você precisa de ser instruído em quê? Forte, né? Ela veio procurar. Mas ela diz que eu que estou precisando. E gente que cresceu muito. Gente que cresce muito, acha que tudo que faz é lindo e maravilhoso. E esquece que a prosperidade é uma coisa que ou vem de Deus ou não vem. Porque Deus faz o pobre e Deus faz o rico. Aí, mas nunca amparou o pobre e o necessitado, ou seja, não usou o dinheiro para cuidar dos outros. Queridos, dinheiro é para cuidar dos outros. Simples assim. Dinheiro é para isso, para cuidar dos outros. Foram arrogantes e então cometeram pecados sexuais. Então, dinheiro está diretamente ligado ao pecado sexual. Agora vamos para o capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Queridos, os estudiosos dizem que quem estava sentado na entrada da cidade eram os juízes. Ló entrou tanto, mas tanto dentro do mundo, que ele se tornou um juiz no meio do povo. Possivelmente, Ló teve o mesmo equívoco que alguns irmãos que querem entrar para a política têm. Não, eu vou entrar para a política porque lá eu vou corrigir. Como é que você corrige um sistema que não tem correção? Não dá para corrigir. Nada contra irmãos que são políticos. Às vezes a gente tem alguém aqui que está dentro da política. Mas, meus irmãos, Ló se afligia, de acordo com o texto de Judas, com o comportamento daqueles insubordinados. Possivelmente ele se torna juiz, é uma possibilidade, para tentar ver se ele consegue corrigir alguma coisa na cidade. Mas pecado, você só corrige com a cruz do Calvário. Ele tentou fazer no braço dele, e quanto mais ele entrou, mais o sistema entrou dentro dele. Quanto mais você estiver misturado com o mundo, mais o sistema vai entrando dentro de você. Meus queridos, Deus precisa de irmãos em todos os lugares. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, o Senhor envia os seus contra as portas do inferno, mas nós vamos com profundo temor. Nós precisamos de irmãos dentro das universidades, dentro dos trabalhos, nós precisamos dos irmãos na medicina, nós precisamos dos irmãos nas empresas, no chão de fábrica, nas gerências, nos CEOs, nós precisamos de irmãos em todos os lugares, porque Deus leva o Evangelho aos 4 cantos da terra, mas nós temos que tocar este mundo sem sermos vizinhos deles. Nós vamos, tocamos e saímos. Os irmãos entendem? Tocamos os pecadores, aqueles que o Senhor nos leva até eles, e saímos de perto deles. Então, no versículo 4,
Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Gente, isso não está longe. Há alguns anos atrás, tem aí talvez uns 10 anos, eu andando de carro dentro de Maringá, passou um grupo de pessoas com distorções sexuais e me provocaram. Eu com a minha primeira esposa dentro do carro. Eles não têm limite. Não tem limite. Eles batem na porta da gente, achando que eles podem entrar em tudo e invadir tudo. Alguns não têm limite, obviamente, né? Achando que podem todas as coisas. Isso estava acontecendo em Sodoma. E olha o que Ló responde. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Tenho 2 filhas virgens e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Meus queridos, você imagina um irmão falando isso? Por que ele falou isto? Ele falou isto porque o sistema, o mundo tinha entrado dentro dele. O mundo havia entrado por uma escolha: prosperidade financeira. O dinheiro, nós temos que ter um temor muito grande de como tocá-lo. O maná é um símbolo de Cristo. A Bíblia esclarece isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná no deserto. João. Mas o maná também é um símbolo da providência, porque Deus provia comida para eles diariamente. Se eles pegassem uma porção maior, o que acontecia? Cheirava mal e dava bicho. Se você pôr dentro da tua casa algo que Deus não tem financeiramente, vai cheirar mal e vai dar bicho. Tudo que colocarmos dentro da nossa casa financeiramente tem que ter o temor do Senhor, tem que passar pela cruz do Senhor. Senhor, eu posso obter isso? Senhor, está na hora de eu comprar um celular para o meu filho? Senhor, eu posso ter essa TV paga? Meus queridos, uma coisa que eu não faria mais, que eu aprendi aos 58 anos de idade, eu não tenho mais TV paga em casa. Na viuvez, eu mudei sozinho, e eu tive problema com TV lá atrás. De repente, me vi na TV sozinho. O que eu fiz? Não pus TV paga, porque senão eu teria muitos canais para ver. 2 meses depois, descobri que os meus filhos tinham colocado os streamings na TV. Netflix, HBO. Liguei para eles, expliquei a situação. Pai, não quer ser tentado? Vocês desliguem, por favor. Desligaram. Agora, com a Sara, eu falei, eu vou colocar tal coisa aqui, porque de vez em quando eu gosto de ver um filme verídico. Eu gosto de ver um documentário bom, mas eu coloquei porque ela me supervisiona. Porque sozinho eu não tenho estrutura para dizer não. Aí, agora, tem 6 meses, descobri os shorts, aqueles videozinhos curtos. Quando eu vi, 1h30. Durou, acho que, um mês e pouco. Virei para a Sara e falei, estou tirando o YouTube do meu celular. Eu não tenho domínio dele. Meu celular não tem YouTube. Se você me vê de celular aberto, eu estou mexendo no My Bible. Eu estou indo atrás de algum original. Eu não tenho o YouTube no meu celular. Dá um trabalhão, porque às vezes eu preciso de alguma coisa e não tenho a informação, mas estou protegido. Porque o tempo que eu deveria estar lendo, eu ficava vendo aquelas coisas.
Então a gente gasta tempo com o mundo, ele vai penetrando dentro de nós sem nós percebermos. Daqui a pouco, estamos falando as mesmas coisas do mundo, fazendo as mesmas coisas do mundo. Então Ló, ele caiu nisso. Aí no versículo 9, ele vai dizer: eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ele já era juiz. Pretende ser juiz em tudo. Meus queridos, o mundo é uma aparência, que você vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Você quer ver uma coisa? Pega a oração intercessória de Jesus por nós, pelos discípulos e pela igreja. É uma oração. Qual a palavra que mais aparece nessa oração? Deveria ser união. Deveria ser comunhão. É uma oração por nós. Sabe qual a palavra que mais aparece na oração de intercessão? Mundo. 17 menções. Porque a coisa que mais nos impede de termos comunhão e entrarmos na arca é o mundo. E aqui está sendo ensinado a respeito disso. Vocês estão entendendo? Eu não estou nem falando, irmãos, dos programas de escola. Vamos visitar o sítio do Carroção. Lá no Paraná tem muito disso, o sítio do Carroção em São Paulo. Vamos visitar o sítio do Carroção. E aí vai, todo mundo junto. Eu nem estou falando de shopping. Você tem noção do risco que é o abuso sexual de meninos em shopping? Ontem eu fiquei extremamente feliz. Eu não sei se eu fiz a leitura errada ou não. Eu fui no banheiro e tinha um jovem vigiando tudo. Não sei se os irmãos colocaram pessoas vigiando ou não, né? Mas tinha um jovem cuidando. Eu imaginei que estava cuidando. Tinha muita criança pequena. Estava cuidando das crianças. Se os irmãos fizeram isso, fizeram com profunda inteligência, porque banheiro masculino dá muito abuso. Nem estou falando de como que o mundo vai entrando em nós. Aí você ama ir para um shopping e não percebe tudo que acontece num shopping. Meus queridos, o mundo é extremamente sedutor. O que acontece com Ló? No versículo 12, então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar. Depois o versículo 15, ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no caminho da cidade. A mesma coisa que eu. 21 meses de atraso. Os anjos foram apertando. Aí apertaram uma terceira vez. Versículo 16. Como, porém, se demorasse. Presta atenção. Todos aqueles que põem dinheiro por prioridade são demorados no Senhor. Todos os irmãos que põem o mundo por prioridade, que põem por prioridade conquistar essa terra, são demorados no Senhor. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que ter profundo temor, porque nós começamos com atração e terminamos com atraso. Os irmãos entendem? Se pegar a minha vida, naquele período em que eu estava lento, se eu pegar esse período da minha vida, irmãos, com certeza eu estava fazendo a profissão crescer. Eu estava trabalhando mais do que eu devia. Com certeza eu vou encontrar isso daqui. Então os anjos pegam ele e tiram ele de lá. Versículo 18. Versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Meus queridos,
Mas é usado, né? Assim não, Senhor meu. E ele ainda diz para onde ele deveria ir. Porque a gente é tentado, gente, desapegar do mundo é terrível. Desapegar do mundo é terrível. Porque aquilo faz bem para nós. Nós desejamos as coisas do mundo. Se não desejássemos, o mundo não seria um inimigo para nós. Ainda assim, ele resiste. E aí os anjos permitem que ele vá para aquele lugar, ele vai para aquele lugar, e a esposa dele olha para trás. Aqui nós temos uma outra coisa. O nome dela não é mencionado. Por que o nome não é mencionado? A atitude dela aparece. Em Noé, nós não temos nem a atitude, nem o nome mencionado. Mas aqui nós temos a atitude dela mencionada, e não o nome. Por quê, meus queridos? Porque ela é mundana. Que nome ela vai ter diante do Senhor? A não ser criancice. Lembra de Paulo aos Coríntios? Não vos pude escrever como a espirituais, e sim como a crianças, como a carnais, como a crianças em Cristo. Então assim, ela é uma pessoa sem expressão, porque a única coisa que ela tem nos olhos dela é o mundo. Ela não tem uma vida diante do Senhor, diferente de Ana, diferente de Abigail, diferente de Débora, diferente de Maria, que foram mulheres que tiveram o nome mencionado. Ela não teve, porque ela é uma pessoa ligada ao mundo. Meus queridos, minhas queridas, tem irmãs aqui que o marido pode pôr de caminhão e você joga fora de colherinha em colherinha. Você não coopera, você não ajuda, você não aproveita as coisas. Isso está errado, isso é pecado. E aí, qual a grande tragédia? Versículo 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Por que se lembrou de Abraão? Porque Abraão intercedeu por ele. Me deu tosse. Versículo 30, 31. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-los com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Meus queridos, por que elas se deitaram com o pai? Porque era costume da terra. Conviveram com aquilo e absorveram aquele padrão.